Olá, você adivinha de quem era esse escritório aqui? Eu vou dar umas pistas. Ele dizia que a ciência é irmã caçula da arte, talvez bastarda. Adivinhou? Quem o conhecia dizia que ele era modesto, irreverente, gostava de música caipira, era apaixonado pelas 4 filhas, amante da natureza. Foi homenageado por Carlos Cachaça e Cartola no samba enredo da Estação 1ª de Mangueira no Carnaval de 1947. Adivinhou? O trabalho dele deu impulso à pesquisa científica no Brasil e foi o que levou à criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e o Conselho Nacional de Pesquisas. Não adivinhou, não? Eu estou falando do físico César Lattes, o nosso homenageado do Globo Ciência de hoje. Você certamente já ouviu falar na partícula subatômica Meson Pi, que hoje se chama de pion. Pois foi exatamente a descoberta dessa partícula que colocou César Lattes entre os principais cientistas do mundo. Cesare Mansueto Giulio Lattes nasceu em Curitiba em julho de 1924, numa família de imigrantes italianos. Estudou em Curitiba e em São Paulo, onde concluiu o curso de Física em 1943 e iniciou sua carreira na USP. Ajudou a criar várias instituições científicas, entre elas o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e a Universidade Estadual de Campinas. Foi professor das 2 instituições e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. César Lattes morreu em março de 2005. O professor César Lattes iniciou sua carreira como cientista numa época em que o Brasil ainda não tinha grandes instituições de pesquisas. Foi através do trabalho dele que a pesquisa física ganhou um impulso aqui no Brasil. A gente vai para o Rio de Janeiro ver como é que tudo isso aconteceu. Vamos lá. Quem vai conversar comigo é Ana Maria Ribeiro de Andrade. Ela é doutora em História, pesquisadora aqui do Museu de Astronomia e Ciências Afins do Ministério da Ciência e Tecnologia, aqui no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e é uma especialista em História da Física. César Lattes, o trabalho do nosso homenageado, foi um dos seus objetos de estudo. O que te atraiu para estudar Lattes? A participação de Lattes em 2 grupos de pesquisas que chegaram a 2 grandes descobertas. A primeira, em 1947, na Universidade de Bristol, que descobre a presença dos raios cósmicos na natureza, confirma a existência dos raios cósmicos na natureza. E a segunda, 6 meses depois, ele morando nos Estados Unidos, no laboratório de Berkeley, ele detecta a produção dos mesmos mesons que eram produzidos por um acelerador de partículas. Qual a importância de Lattes para o desenvolvimento da pesquisa física aqui no país? Ele facilitou criar instituições fundamentais para a ciência no Brasil. Em primeiro lugar, o sucesso dele viabilizou a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. Naquele tempo, um instituto privado, porque não existia quase pesquisa na Universidade do Brasil. Não havia laboratórios, não havia bibliotecas, não havia dedicação exclusiva do pesquisador. Então se tentou fazer uma instituição privada para ver se conseguia mais recursos para desenvolver as pesquisas na área da física. E, simultaneamente, foi criado o Conselho Nacional de Pesquisas, ou CNPq, como falamos até hoje, que é a primeira agência do governo para financiar as pesquisas científicas. Tanto o papel do Lattes é tão importante que o banco de currículos dos pesquisadores brasileiros se chama Plataforma Lattes, em homenagem a ele. Você citou instituições científicas que foram criadas, né? Mas qual foi a contribuição para a física do César Lattes? A descoberta de Bristol inaugura uma nova área na
na pesquisa em física, a área da física de partículas. E, sem dúvida, talvez seja a principal contribuição de Lattes para a ciência, a descoberta de 48, a participação dele, ele e um outro físico americano, Eugênio Gartner, que detectaram a produção dos mesons por esse acelerador, que inaugura a era dos aceleradores de partículas, em que se procura hoje cada vez se construir aceleradores maiores, e há uma verdadeira disputa entre grupos de pesquisas, entre instituições e mesmo entre países para ver quem tem o maior acelerador, ou seja, quem vai conseguir mais descobertas. Quem vai conversar comigo é Alfredo Marques. Ele é físico e foi diretor científico do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Quais foram as principais descobertas do grupo do qual César Lattes fazia parte? Foi o grupo de Bristol e o que eles fizeram de muito importante foi trazer as emulsões nucleares para o campo dos instrumentos cotidianos da pesquisa científica. Essas emulsões são como emulsões fotográficas, só que elas são muito mais sensíveis, elas têm uma granulação infinitamente menor, tem muito mais conteúdo em prata, em material fotogênico, né? o que cria as imagens. E esse grupo de Bristol, então, transformou essas emulsões nucleares num instrumento de pesquisa valioso, onde você pode identificar partículas, porque você pode ver num microscópio a trajetória deixada por partículas carregadas, pode medir vários atributos delas, como a energia, a massa, a velocidade. Como é que ele chegou ao meson pi, ou pi1, como hoje se chama? Foi dada a ele uma tarefa de detectar nêutrons na radiação cósmica. Para detectar esses nêutrons, ele teve de carregar as emulsões nucleares com tetaborato de sódio, porque só assim os nêutrons ficam visíveis, eles não têm carga elétrica, de modo que a emulsão fotográfica não registra nada. Tem que convertê-los em partículas carregadas para deixar algum traço. E o bóron é um material que, quando captura nêutrons, ele explode numa partícula alfa e num átomo de lítio carregado também eletricamente. Isso dá um traço na emulsão e é fácil de identificar, e cada vez que aparecia um traço desse, o Lattes sabia que tinha chegado um nêutron que tinha sido absorvido no bóron. Muito bem, com esse tipo de coisa, por acaso, o Lattes percebeu que quando ele carregava a emulsão com bórax para esta finalidade, ele, ao mesmo tempo, sem ter nenhuma intenção disso, ele estava prorrogando a duração das imagens, porque as imagens fotográficas nas emulsões desaparecem mais ou menos rapidamente. Como na fotografia. Como na fotografia também, só que nas emulsões era mais rápido ainda. Então ele conseguiu, com o truque do bórax, fazer exposições que duravam muito mais tempo. E com isso aumentou a chance de obter eventos mais exóticos na emulsão, que não eram as alfas dos nêutrons, mas eram outros. Professor, uma curiosidade. E se a Terra não tivesse atmosfera, como é que seria? A radiação cósmica que chega na Terra, ela consiste de vários núcleos com energias cósmicas, né? Fantásticas, aceleradas em mecanismos complicadíssimos dentro da galáxia, depois de tempos enormes de aceleração, chegam aqui com energias fantásticas. Quando eles entram na atmosfera da Terra, se a atmosfera não existisse, eles chegavam direto na crosta e transformariam a crosta numa coisa radioativa impossível de viver nela, né? A atmosfera, então, barra. Como é que ela barra essa componente? Ela barra criando mesons pi. Os mesons pi são criados nessas colisões muito energéticas lá no alto, e como eles são instáveis, eles se desintegram e só chegam aqui embaixo os leptons mi. Os leptons mi não produzem interações nucleares. A energia é mínima. Não é só pela energia, é que eles não agem nuclearmente. Em suma,
a existência dos átomos das matérias. Inclusive a nossa existência, tá vendo? A existência de todos nós é possibilitada também por esses pions, não é, professor? Sem eles, os núcleos explodiriam, não haveria matéria estável no mundo e não haveria mundo, nem matéria, nem mundo. Haveria uma desintegração total do universo. Total. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e espero que todos tenham gostado e entendido.